Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, professor na Anvise, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de análise conjunta de experimentos. Nesta aula nós vamos fazer um exemplo prático para eu te ensinar o passo a passo para você realizar a análise conjunta de forma correta. Sem mais delongas, bora para a aula! Vamos dar início aqui a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de análise conjunta de experimentos. Na última aula nós vimos toda a teoria relacionada à análise conjunta e agora nós vamos ver um exemplo prático de como trabalhar com esse tipo de análise. Então vamos lá, nós vamos considerar aqui um grupo de experimentos, ok? E alguns desses experimentos vão ser comparáveis, outros não, já para vocês verificarem aqui, de acordo com aqueles critérios que nós estudamos na última aula. Se cada experimento tiver mais de uma repetição, e isso é importante, gente, vamos lá, não tem como rodar análise individual para experimentos que só tem uma única repetição. Não tem análise estatística relacionada à análise de variância, que seja possível de rodar apenas com uma repetição. Lembre-se dos princípios básicos da experimentação. O primeiro deles é a repetição. Se você não tem repetição, análise de variância não é uma opção entre as análises possíveis para o seu experimento, ok? Isso eu gosto de deixar bem claro, porque chega muita gente para mim: Léo, preciso rodar a análise. Quantas repetições você tem? Uma? Não dá para rodar análise de variância, dá para fazer outras coisas, E aí a pessoa fica um pouco frustrada, porque essas outras coisas normalmente é uma análise de frequência, às vezes um pi quadrado. Ah, mas eu queria uma análise melhor. Bom, aí o seu experimento deveria ser melhor também, ok? Então, não tem como a gente fazer milagre, A estatística não faz milagre, tá? Então, se o experimento tem repetição, nós vamos fazer a análise individual. Se ele não tem repetição, esquece a análise individual. Aí é só análise conjunta mesmo, só que aí é uma análise conjunta sem interação, sem nada. Que aí você vai usar cada local com uma repetição, tá bom? Mas isso não é assunto para esse vídeo. Nós vamos fazer outras aulas explicando um pouco sobre essa questão de experimentos com uma única repetição, ok? Bom, então vamos lá, gente. Então, experimentos com mais de uma repetição. Eu faço a análise individual e depois rodo a análise conjunta naqueles experimentos que forem necessários, ou seja, aqueles que não têm uma variância residual muito diferente. Nós vamos ver aqui. Então vamos lá. Vamos considerar 5 experimentos de adubação de algodão. Okay? No experimento INDIC, inteiramente causalizado. E aí nós temos os seguintes tratamentos. Todos são NPK, Para quem não sabe, N é nitrogênio, P é fósforo, K é potássio. E o número 1 e 2 é a quantidade de doses que foi aplicada. Então, por exemplo, tratamento 1, N1PK1. Foi aplicado uma dose de nitrogênio e uma dose de potássio. O fósforo aqui a gente não mexe. N1PK2, uma dose de nitrogênio, 2 doses de fósforo. N2PK1, 2 doses de nitrogênio, 1 dose de fósforo. N2PK2, 2 doses de nitrogênio e 2 doses de potássio. Ok? Bom, então vamos lá. Agora nós vamos ver aqui as análises individuais. Léo, eu não sei como que roda uma análise individual. Você vai lá na nossa aula de delineamento inteiramente causalizado. Lá eu explico passo a passo como que calcula. Aqui eu não vou explicar novamente porque já tem aula falando disso, senão fica muito repetitivo, tá bom? Então aqui está o arquivo de dados, os tratamentos e a testemunha, tá? Nesse caso tem uma testemunha, seria sem adubação. E as repetições, R1, R2, R3, R4. Aqui é o total, ok? Para cada tratamento.
e aqui o total geral, né? A gente já verifica que testemunha bem mais baixo do que os outros, né? Então, já te dá uma ideia que a adubação favoreceu, né, a produtividade dessas plantas. Bom, aqui a análise de variância individual para o experimento 1. Então, tratamento, resíduo, total, né? Soma de quadrado, quadrado médio, teste F. Teste F deu 0,73, ou seja, foi não significativo. Tá? Então, aparentemente, nesse experimento não teve diferença estatística entre os tratamentos. Ok? Léo, mas uma diferença de 9,4 para 12,6 não deu diferença? Aí, mais uma vez, vai lá nos testes, né, de comparação de média e você vai entender por que não daria diferença, né? Por causa da questão do DMS, provavelmente a gente tem um erro experimental aqui muito grande e esse erro experimental, né, se a gente pegar aqui, ó, o erro experimental de 7,45, ele é muito grande. Para esse experimento ele é muito grande, porque você pega a soma de quadrado de tratamento, ele é minúsculo, né? Então, assim, não tem jeito, né? Nós temos que o quadrado médio maior do que o quadrado médio de tratamento. Ou seja, a variância residual, ela é maior do que a variância de tratamento. Isso aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? São aulas muito avançadas, mas aqui, pessoal, tem até um erro de cálculo de variância, tá? Porque se a variância, esse quadrado médio do tratamento, ele é a variância do resíduo mais número de repetições vezes a variância de tratamento. A variância do resíduo sendo 0,49, a variância de tratamento teria que ser negativa. Isso não é possível de acontecer. Então, assim, o experimento não tá bom, tá? Quando eu vejo um experimento, o quadrado médio do tratamento é menor do quadrado médio do resíduo, eu já sei que tem algum problema nesse experimento. Ou tem outlier, sabe? Alguma coisa tá impactando muito forte esse experimento, tá? E aí, consequentemente, você tem um F menor do que 1. F menor do que 1 é sempre não significativo, não tem como. Experimento 2. Experimento 2, a gente vê aqui uma produtividade bem maior, né? Em relação ao experimento 1. Léo, essa diferença toda de produtividade né? A gente teve aqui o experimento 1 variando aí de 1,2 até 3,6, né? E experimento 2 aqui já variando aí de 9, 8,5, 7, tem um 7 ali, até 12, né? Então a gente tem os totais aqui bem maior. Dados da análise de variância 2,70. O F melhorou, né? Então é um experimento melhor, porém o F ainda foi baixo, ainda não foi o ideal, né? Porque a soma de quadrado aqui ainda continua mais alta do que a soma de quadrado de tratamento, né? O ideal, eu olho sempre o quadrado médio, tá? Para eu ver se o experimento foi muito ruim ou não. Mas a soma de quadrado também, o ideal é que aquele tratamento seja muito maior do que a do resíduo, né? Então aqui a gente continua com uma soma de quadrado do resíduo muito grande, né? A gente pode, por exemplo, olhar a testemunha, que a gente tem um valor 7 e um valor 10, então uma variação muito grande da testemunha. Pode ser que tenha alguns tratamentos também que tenham uma variação maior, né? Esse daqui variando de 9 até 11, tem uma variação boa, né? Então tudo isso acaba acarretando aí nesses problemas, tá? Pessoal, algo muito importante, tá? Que eu já falei na aula passada, mas vou relembrar. Os tratamentos precisam ser os mesmos em todos os experimentos para que a gente possa fazer a análise conjunta. E o número de repetições também. O ideal é que seja o mesmo para todos os experimentos. Se variar, o número de repetição dá até para a gente fazer uma jogada, mas o ideal é que seja o mesmo. Tá? Esse é o mundo ideal para fazer a análise conjunta, mesmos tratamentos e mesmas repetições. Léo, meus tratamentos são diferentes. Não, aí não tem como, aí não é análise conjunta, né? Na essência da análise conjunta. Você pode fazer outros tipos de análise que existem, mas não análise conjunta. Você não pode chamar de análise conjunta porque não tem a estrutura necessária para uma análise conjunta. Aqui nós temos o experimento 3, né? Experimento 3 a gente vê que fica um meio termo ali, né? O 1 foi pior, o 2 foi muito melhor, o 3 está no meio,
né? E também a gente continua vendo um F de 1,96, continua não significativo, né? Soma de quadrado 12 do tratamento, 23 do resíduo, então a gente vê que do resíduo continua bem maior, né? A soma de quadrado muito maior. O tratamento 4, bem parecido com o tratamento 3, né? Questão de valores aqui. Só que a gente vê uma testemunha bem pior. E olha aqui, gente, ó. 3,5, 3, 3,9 e 7. Tá? Aqui a gente não está trabalhando com remoção de outlier, tá? Eu estou apresentando para vocês os dados, rodando a análise. O certo é fazer remoção de outlier e muito provavelmente esse valor 7 aqui deveria ser eliminado da análise, né? Porque ele está tendo um impacto muito grande. Mas nós temos outros tratamentos aqui bem complicados nesse experimento. Por exemplo, eu tenho 4,7, 5,5 e 9, né? Então, assim, uma variação muito grande. Esse experimento, apesar de ter sido INDIC, ele tem uma cara de DBC, porque ele foi, né, a maioria dos tratamentos foram bem melhor nesse bloco aqui, na repetição 4 do que nas demais. Então, tem uma cara de DBC, mas como foi montado INDIC, a gente não tem como, né, avaliar ele em DBC. Fizemos aqui a análise, deu 2,47, né? Continuamos aqui com uma soma de quadrado do resíduo muito grande, então isso é um problema. E o tratamento 5, né? Olha que interessante, tratamento 5, a gente tem uma testemunha pouco produtiva, né? Uma testemunha bem ruim, e os outros também não foram bons, né? Mas foi o único que nós tivemos um F significativo, e na verdade um F muito alto, ou seja, foi um experimento onde o quadrado médio do resíduo foi bem pequeno, a gente teve um erro experimental aqui bem pequeno, e isso acarretou, né, que tivesse um F significativo, ou seja, aqui nós vamos ter diferença sim entre as variáveis, entre os tratamentos, né? Muito provavelmente o tratamento 4 e 5 são superiores aos demais aqui, né? Talvez o tratamento 2 aqui ficaria em algum lugar, tratamento 1 junto com a testemunha, né, em último lugar. Então, bem interessante. Beleza. Fizemos todas as análises individuais, tratamento, experimento por experimento. Léo, eu tenho 100 experimentos, eu tenho que fazer análise individual? Tem 100 experimentos. Como é que eu faço isso, Léo? A gente vai mostrar na próxima aula como fazer isso dentro do software IR, de uma forma bem simples, onde você pode ficar bem tranquilo e a sua análise vai ficar muito boa. Bom, agora a gente precisa dos quadrados médios do resíduo da análise individual. A gente já tem esses valores, o que nós vamos fazer agora é ordenar esses valores. Então eu peguei os 5 quadrados, 2,22, 1,53, 1,11, 0,49 e 0,01. Aí, pessoal, não sei se vocês lembram, né? A gente tem que fazer o coeficiente do maior quadrado médio com o menor, ok? Se a gente fizer, né, esse quociente do maior com o menor, pegar aqui o 2,22 e dividir por 0,01, nós vamos chegar no valor de 193,74, ok? Esse valor vai muito além do valor de 7, que é o valor máximo aceitável. E ainda podemos fazer o teste do F máximo, que é o quadrado médio maior, né, dividido por 3 vezes o quadrado médio menor. Então 2,22 dividido por 3 vezes 0,01, chegamos em 64,58, extremamente significativo, ou seja, o valor é significativo a 1% de probabilidade pela tabela de Pearson e Halley. Ou seja, né, por qualquer um dos dois critérios que nós avaliamos aqui, né, tanto o quociente do quadrado médio maior pelo menor ou o F máximo, nós chegamos, né, na conclusão que nós não podemos estudar os 5 ensaios juntos, porque os valores vão muito além do que nós podemos trabalhar. Aí, pessoal, é onde começa a atacada do pesquisador. Você tem que eliminar os extremos. Como esse valor aqui é o maior extremo, né, 0,01 realmente é um valor muito baixo, então nós vamos eliminar os 5, ok? E aí a gente chega nisso daqui, ó. Agora, se a gente pegar
o maior quadrado médio dividir pelo menor, nós vamos ter 2,22 dividido por 0,49 e nós vamos chegar no valor de 4,49, que é menor do que 7. Então, na análise conjunta, eu vou analisar os 4 primeiros experimentos. Não posso colocar o quinto experimento. Léo, mas o quinto foi aonde teve diferença estatística. Aí você vai analisar o quinto experimento sozinho, uma outra análise. Né? Você já fez, no caso, a análise individual dele, você vai fazer uma análise para aquele quinto experimento e uma outra análise, que seria aí, no caso, a análise conjunta para os 4 primeiros experimentos. E aí nós vamos ter isso aqui, ó, fazendo uma análise conjunta. E aí, pessoal, a análise conjunta, ela é a mesma análise fatorial duplo, ok? Então, você que não assistiu a aula de fatorial duplo, volta lá, assiste a aula para ver como que chega nessa análise de variância. Como eu já disse, eu não vou fazer novamente, porque a gente já tem aula mostrando isso, tá? Então a gente não vai ficar repetindo aqui coisas que já estão prontinhas, né, em outras aulas. Então aqui, ó, nós temos o local extremamente significativo. A gente já esperava, né? Porque nós tivemos uma diferença muito grande, né, entre os tratamentos. Então a gente já imaginava isso mesmo. Tratamento agora foi significativo. Olha que interessante, né? Nós antes não tínhamos tratamento significativo para esses 4 experimentos. Quando nós juntamos essa análise, o tratamento ficou significativo. E eu vou falar por quê. Tá? Temos aqui local versus tratamento, né? Chegamos aqui, ó, 0,97, ok? E o resíduo, tá todo aqui, né? O que acontece, gente? Por que, Léo, que agora o tratamento foi significativo? O que acontece, gente, é que nós aumentamos muito o grau de liberdade do resíduo quando nós trabalhamos com análise conjunta. Isso faz com que o quadrado médio do resíduo caia muito quando a gente trabalha, na maioria das vezes, desde que eu siga aquelas regras lá de exclusão de experimento. Se eu analisar tudo junto, pode ser que o quadrado médio do resíduo até suba, tá? Mas quando eu tenho experimentos parecidos, ou seja, a soma de quadrado não vai alterar tanto e o grau de liberdade vai aumentar muito, né? Porque agora eu estou somando o grau de liberdade de todo mundo. Agora eu tenho 60 de grau de liberdade, né? 80 dividido por 60 dá um número ínfimo, ok? Então, isso acaba favorecendo a nós termos tratamentos significativos. E qual que é o mais interessante? É que agora nós temos, nós vamos fazer uma conclusão, né, no final para os 4 locais. Então o tratamento que é melhor, ele é melhor para aquele conjunto de experimentos. Quem trabalha em empresa, gente, quem já está em empresa ou pretende trabalhar, tem que saber análise conjunta assim de cor e salteado, né? Que a minha avó falava assim. Porque você vai usar o tempo todo. Grandes empresas trabalham com muitos experimentos. E aí você tem que tomar muito cuidado para você não colocar na mesma análise, no mesmo bolo, experimentos que são completamente diferentes, porque eles podem te dar uma visão muito errada do que acontece no geral. Então, se você tiver que formar, aqui eu fiz 5 tratamentos, 5 experimentos. Vamos supor que você tem 60. E aí você vai ter que formar vários grupos, você não vai ter um único grupo. Você vai ter uma análise conjunta para um grupo de experimentos, uma análise conjunta para outro grupo, uma análise conjunta para outro grupo e assim por diante, tá? Isso é muito importante, gente, seguir essa questão do critério de exclusão de quadrados médios, ok? Isso é muito, muito importante. E eu coloco aqui uma observação no final, tá, gente? Quando o que interessa são os resultados gerais, o teste de tratamento deve ser feito preferencialmente em relação ao quadrado médio da interação. Gente, como que eu ensinei para vocês calcular quadrado médio? Quem não lembra, volta lá nas aulas que eu ensino. Então, a aula de fatorial, a aula de DIC, de DBC, que a gente sempre pega o quadrado médio da fonte de variação e divide pelo resíduo. Quando a gente vem para análise conjunta, que nós queremos
uma explicação geral, tá? O quadrado médio de tratamento deve ser dividido pelo quadrado médio da interação, ok? Aí a gente faz 7,96 dividido por 1,30 e chegamos no valor de 6,09, ok? Portanto, sempre que houver indicação da presença da interação, mesmo não significativa, esse procedimento deverá ser seguido, tá? Isso é muito importante. Existe mais explicação por trás disso, tá, gente? Na aula de hoje é o suficiente para vocês saberem. Então, análise conjunta, o teste F do tratamento é tratamento dividido pela interação. Não é mais tratamento dividido pelo resíduo, ok? Aí tem que tomar cuidado, gente, porque tem muito software que já solta resultado tratamento dividido por resíduo. E esse não é o ideal quando nós trabalhamos com análise conjunta, tá? Aqui no nosso exemplo, por coincidência, o resultado seria muito parecido, porque o quadrado médio da interação 1,31, o quadrado médio do resíduo é muito próximo, 1,34. Mas existe casos que nós vamos ter uma diferença muito grande. E aí, se você não calcula da forma correta o teste F, muito provavelmente você vai estar errando também a sua análise. Então, isso é uma observação extremamente importante, tá, gente? Em algum momento, quando vocês fizerem aulas de modelos mistos comigo, eu vou falar mais sobre efeito fixo e efeito aleatório. E aí vocês vão entender muito melhor por que isso aqui acontece. Mas por enquanto, saber isso daqui já é o suficiente para vocês rodarem as suas análises, tá bom? Bom, então, na aula de hoje é isso, ok? Então a gente mostrou aí um exemplo para vocês, como que faz a análise individual de cada experimento, pega o quadrado médio do resíduo individual, coloca ele em ordem decrescente, ou crescente também, a que você preferir, mas em ordem. Pega o maior, divide pelo menor, pode fazer o teste do F máximo também. Exclui aqueles até essa divisão do maior para o menor for menor do que 7. Você vai excluindo até chegar nesse valor. Pode formar mais grupos, não tem problema. Aquele pessoal que você excluiu, você pode tentar formar um outro grupo com eles. Aqui a gente só tinha uma exclusão, né? Então ele ficou num grupo individual mesmo, tá? E depois você roda a análise conjunta e aí você, uma vez significativo, você parte para o teste de comparação de média, né? Ou dependendo até modelo de regressão para análise conjunta, ok? Então por hoje é isso e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!